Graças, paz, igreja do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Essas luzes, maravilha, né? Ficou mais clara a igreja, né? Curva a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus, para que Ele possa falar aos nossos corações nessa noite. Ou melhor, continuar falando aos nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus, graça te damos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, porque outrora andávamos nos nossos próprios caminhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou, usou servos do Senhor para anunciar a tua palavra a nós. E obrigado, porque temos a plena certeza que o Senhor é o caminho verdadeiro para chegar a Deus. Deus, toma todas as petições aqui na palma das tuas mãos, que o Senhor responda de acordo com a tua boa vontade. Agora, Senhor, usa, por favor, a minha vida, apesar de mim. Fala aos nossos corações, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, igreja? Amém. O ano é da consolação, e a consolação que você recebeu, é essa mesma consolação que você deve dar ao outro que está na sua frente sofrendo. Amém? E louvado seja o nosso Deus por isso. Esse mesmo desafio é enfatizar a palavra intimidade com Deus. Nossos adolescentes escolheram esse tema e nós já começamos a trabalhar, e junto com essa intimidade, primeiro vem o consolo de Deus. Ninguém pode ter intimidade com Deus se não for primeiro consolado por Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Por isso que busca-se intimidade com Deus no consolo do Espírito Santo. Ou seja, se eu quero ser íntimo de Deus, eu preciso buscar Ele. Eu preciso buscar o consolo dEle no Espírito Santo. E nós sabemos que esse Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Diz assim a divisa: e não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos de quê? Do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Efésios capítulo 5, 18 a 20. E nossa reflexão durante o mês está explícito nesse texto. Jesus é a palavra de Deus expressa na lei, nos profetas e nos cânticos dos salmos. Ou seja, tudo que você quer entender de Deus está na pessoa de quem? De Jesus. Isso é bem repetido aqui, porque verdade tem que ser repetida, né, irmãos? Tudo que você quiser entender de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Então veja mais. Então ele diz: pois refletem a presença moral do Deus Espírito Consolador. Portanto, a busca da intimidade com Deus se dá em meditar dia e noite no repertório da sua palavra, porque a intimidade surge da comunhão de ideias, como diz no Salmo 1, de 1 a 6. Estreita-se a intimidade com Deus, consolando-se na amizade de Jesus, que o revela aos fiéis. Então Jesus não se revela a qualquer pessoa. Se revela a quem? Aos fiéis, a Deus, porque busca tudo na pessoa de Cristo Jesus. Muito legal, muito bom, muito poderoso da parte de Deus, e que a honra e a glória seja de Deus, a pregação de domingo. E o que ficou bem latente no meu coração, na minha cabeça, é a gente aprender que amigo sabe segredo do outro.
Amém? Isso é intimidade. A palavra, quando você vê alguém parecido com outro, a palavra intimidade, você vai ficando parecido com outro. É assim ou não é? O jeito de falar, o jeito de andar. Por isso que não teve para onde Pedro correr. Pedro, quando negou Jesus, falaram assim: não, rapaz, você estava. Não estava, não, você estava, rapaz. Você é dessa turma aí, a forma que você fala, seu jeito, denuncia você. Amém, irmãos? Então Pedro, mesmo querendo correr com o negócio, o jeito dele, ele já era íntimo de Jesus. Amém, irmãos? Ele já parecia com Jesus, mesmo ali afobado, correndo com medo. Mas você vê que esse testemunho ficou. Não, você é desse grupo. A forma que você fala, o jeito que você vive, denota que você é desse grupo. Maravilha isso. Por isso que quando alguém fala assim com você: cara, até você é crente fazendo isso. Na verdade isso não é ruim, isso é bom. Amém, irmãos? Porque você tem que se examinar a si mesmo e falar: poxa, realmente não está legal. Eu sou de Jesus. Então alguém está vendo Jesus na sua vida, mesmo você falhando. Olha que coisa legal. Mesmo você caindo. Então, poxa, não é, a sua rotina não é isso aí. Você deu uma mancada aí, está dizendo assim: na verdade é o próprio Deus jogando duro com a gente para a gente sair daquela situação. Amém, irmãos? Veja, Jesus se revela o consolo da intimidade com Deus aos pequeninos. E aí foi colocado que esses pequeninos aqui não são apenas aquelas crianças, literalmente foram as crianças que estavam ali, mas se refere a todo aquele que para ter um relacionamento com Deus precisa ser pequeno, amém? Precisa ser como criança. O relacionamento que Deus quer é esse. E nesse mês a gente está enfatizando essas crianças crescendo, que são adolescentes, amém? Então precisa buscar. E hoje a gente vai aprender que vocês, os adolescentes, é uma fase de muita sensibilidade, sim ou não? Muitas mudanças. E pode ouvir muitas vozes. E precisa sempre ter a sensibilidade, porque se tem intimidade com Deus, vai perceber qual é a voz verdadeira que está falando com você. Amém? Amém? Que as vozes vêm. As armadilhas vão vir. Mas precisa ouvir. Lembra de Jairo, quando perto da casa dele, e Jesus disse: eu vou contigo. A esperança dele já estava. E quando ele chega perto, alguém disse: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E Jesus, ouvindo, disse: Jairo, eu não disse para você que se você crer, verás a glória de Deus? Então, houve outras vozes ali. Amém? Para fazer ele duvidar, para fazer ele: não, será que ele vai resolver o meu problema mesmo? Assim é para toda a igreja e em especial para vocês, adolescentes, nesse mês. Ouça a voz do Espírito Santo, porque Deus tem falado com vocês e vai continuar falando em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, que é o tema de hoje, que diz assim: pequeninos perto de Jesus têm intimidade com Deus. Então, para ter intimidade com Deus, para se tornar parecido com Deus, você precisa estar perto de quem? De Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Mateus capítulo 18, de 1 a 5, que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. 5. E qualquer que recebe em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. 6.
Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora lhe se pendurasse ao pescoço uma mor de azenha, e se submergisse, na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo do inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos... Está ouvindo isso, irmãos? O 10? Vou ler de novo. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Chama a atenção quando a Bíblia fala e deixa claro aqui que existe anjo da guarda. Quem já ouviu falar nisso? Anjo da guarda. Agora a Bíblia, ela nos dá orientação como crer nesse anjo da guarda. Não no sentido popular que as pessoas creem, que não, meu anjo da guarda me defendeu, e logo está se dobrando a esse anjo da guarda, indo para idolatria. Não é assim que a Bíblia orienta. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, fala de anjos que são enviados por Deus. A Bíblia deixa claro no Salmo 34, verso 7, que os anjos do Senhor acampam em volta de quem? De quem? De quem, igreja? É de todo mundo? Daqueles que o temem. E temer a Deus, a gente já aprendeu que não é medo de Deus destruir a gente, mas temer os princípios que Ele estabeleceu para mim e para você andar. Amém? Por isso que quando vocês, adolescentes, obedecem seus pais, vocês estão temendo a quem? A Deus. Quando obedecem os seus professores, quando respeitam as pessoas e os mais velhos, vocês estão temendo a Deus, porque isso são princípios que estabelecem o seu temor diante de Deus. Amém, irmãos? Não o medo de Deus destruir, porque Deus não quer destruir ninguém. Se Ele quisesse destruir, Ele não mandava Jesus para salvar a gente. Amém? Ele não quer condenar. É o ser humano que não crê. Quando não crê, já está condenado. Ou seja, a condenação vai piorando, porque já nasceu condenado, por causa que é filho de Adão. Então Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós em uma cruz, sendo nós ainda pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo fala de uma forma muito forte em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, que o amor de Deus constrangia quem? Ele constrangia. Então o amor de Deus precisa te constranger, precisa fazer você trabalhar, precisa agir dentro de você, para que você sempre se olhe para dentro de você e diz assim: poxa, eu não estou fazendo nada, eu preciso fazer mais e mais e mais e mais. Amém, irmãos? Então a Bíblia vai deixando claro sobre isso. Então o que a gente precisa diferenciar é exatamente isso. Qual é o anjo que Deus enviou? Qual é a ideia desse anjo? A Bíblia deixa claro que quem veio anunciar o nascimento de Jesus a Maria foi quem? Anjo Gabriel.
A Bíblia deixa claro também que quando aconteceu uma batalha no céu entre o dragão, que era Satanás, a Bíblia fala que quando ele foi jogado para a terra, a cauda dele arrastou quanto? De quem? Das estrelas. Que estrelas são essas? Dos anjos caídos, porque demônio é anjo caído, que não obedeceram a Deus. Amém, irmãos? E foi lançado aonde? Na terra. Estão aí. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz assim, que não é de se admirar, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, precisa saber o que é de Deus, o que realmente quem está falando com você. Por isso que o apóstolo Paulo, ele repreende os Gálatas, em Gálatas 1, versos 8, dizendo o seguinte, olha, se eu voltar aí, ou um anjo voltar aí com outro evangelho que eu já preguei aí, seja anátema, é de Satanás, é mentira. Ele também repreende os Colossenses, deixando claro lá em Colossenses 2, versos de 14 diante, especificamente no verso 18, deixa claro lá, que a galera tinha um apego a anjos, tinha culto para anjos. E eles, saiam disso, porque tudo que você está vendo na lei é apenas sombra, porque o verdadeiro chegou, não se sustenta em nada disso. Ou seja, tudo que você vê na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, compare com o Novo, porque tudo que a Bíblia diz, principalmente no Antigo Testamento, se viu como sombra. Não é para se apegar em nada, se apegue no verdadeiro que chegou na sua vida, que se chama Jesus de Nazaré. É a esse que a gente tem que estar firmado. Então precisa prestar atenção. Só que a Bíblia fala que cada criança, cada uma pessoa tem um anjo sim, que protege, Deus usa sim, a Bíblia deixa claro lá no Salmo 91, inclusive o inimigo até usou isso, porque os anjos, vão te aparar. Quando Jesus lá no deserto, que realmente ele passou pela prova, quem foi que apareceu para ajudar ele? Para consolar? Quem foi? O anjo. Então presta atenção. Lembra de Atos capítulo 12? Quando Pedro estava preso e a Bíblia diz que a igreja orava por Pedro. E a Bíblia diz que Deus enviou o quê? Um anjo. E libertou de uma forma milagrosa Pedro daquela cadeia. Mas é interessante que a igreja orava por Pedro e o milagre aconteceu. E quando a igreja viu o milagre, quase que o milagre morre de novo. Só não morre porque Deus deu mesmo e faz mesmo, ninguém tira. Amém? Porque naquela época, se visse Pedro ali, era cortar o pescoço. Inclusive ele foi preso por isso, por pegar a palavra de Deus. E quando Pedro chega lá, e a Bíblia fala de uma moça, Rod, que viu ele, ela corre assustada, não abre a porta para colocar a bênção para dentro de casa, e ele fica lá fora, e alguém diz assim, menina, não é Pedro não, é o anjo dele. Você pode conferir isso em Atos 12, 15. Então, está claro, em Hebreus capítulo 1, verso 14, deixa claro também que Deus envia seus anjos para proteger. Agora, preste atenção, quem é que está falando com você, o que é que você está vendo, amém? Porque na verdade isso não é nem palavra para a gente doutrinar a igreja, que não se doutrina a igreja com sonho, nem com negócio de anjo, nem nada, mas sim com Jesus Cristo, amém, irmãos? Mas para a gente ficar esperto, e o texto está dizendo aqui, o que quer enfatizar? Que as crianças, adolescentes, têm a sensibilidade de compreender a melhor fase. Por isso que em Mateus capítulo 21, lá no versos 16 diante, quando Jesus entra em Jerusalém, as crianças começam a falar o quê? Hosana, Hosana, começam a louvar a Deus pela vida de Jesus. Os religiosos não entenderam, até porque eles excluíam as crianças. Amém? Por isso que Jesus começa, traz a criança para o centro e nos dá uma lição com as crianças. E eles ficam
loucos ali sem entender. E Jesus cita o Salmo 8:2, deixando claro: não leste as Escrituras, não sabe o que na lei diz, né? O perfeito louvor sai de onde? Da boca das crianças. Então, tem pregações por aí, tem pessoas que não acreditam dessa forma, até zombam, mas evangélicos creem em anjo da guarda, sim, da forma que a Bíblia coloca, não da forma popular. Amém? Da forma que a Bíblia coloca. Aqui foi colocado vários textos para você ver que realmente tem sim, mas para te orientar, né? E é algo até mais profundo, né? Porque o que o texto está falando também é que diante de Deus, a Bíblia diz, o que é que diz no verso 10? 18:10, ele diz: vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem que a face de meu Pai que está nos céus. É como se tivesse cada anjo para uma criança, para um adolescente, para cada adulto, assistindo lá. Ou seja, vá, protege lá, Nelma. A sua missão é com Nelma. Entendeu? Isso no nascimento. Vai lá, meu servo Isaac. Entendeu? É como se estivesse em prontidão. Porque anjo é inteligente, anjo também é racional. Amém? E estão a serviço de Deus. Agora cuidado, porque também tem anjo do mal. Tem anjo que não tem nada a ver, que na verdade são demônios. No Espiritismo, eles afirmam que vê o morto, né? Que traz a vida. Por isso que o cristianismo é diferente de todas as religiões. Porque o cristianismo afirma que só existe uma morte. Amém? Que só existe uma vida. Depois que morreu, Hebreus capítulo 9, 27. Ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. Depois disso, vem juízo. As religiões pagãs dizem que não, que a pessoa morre e vive, morre e vive, morre e vive. Aí vem no cachorro, vem em qualquer outra coisa, numa pele, não sei, morre e vive. Cristianismo não, morre uma vez só. E ainda diz lá que vê pessoas, então, logo, não tem nada a ver com as escrituras, nem com o cristianismo. Porque quem é cristão acredita que Jesus ressuscitou e que vai ressuscitar, que Jesus vai te ressuscitar, amém? Então, o espiritismo não, acredita em reencarnação. A gente não acredita nisso, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja para todos sempre em nossas vidas, em nome de Jesus.